1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 14. O assunto de hoje é aprendendo a ouvir a voz de Deus. Precisamos desenvolver essa capacidade auditiva, espiritual, de ouvir a voz de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, nas nossas decisões, na nossa vida como um todo. Vamos ler. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Olha essa observação interessante. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgarei a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Vamos ler o verso 15? Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Primeira parte, então, depois nós vamos ler a outra parte, que está lá no capítulo 16. Deixa eu falar algumas coisas sobre essa primeira parte. Samuel era aquele garoto especial que Ana teve perante o milagre, Ela era estéril, sofreu muita humilhação, porque o esposo dela, o Elcana, tinha duas esposas. Naquela época isso era permitido. E a Penina era outra esposa, tinha filhos, e a Ana não os tinha, e ela vivia deprimida por isso, e a Penina ainda implicava com ela. Era complicado conviver um casamento onde uma mulher ficava em desvantagem. Naquela época, uma mulher não ter filho, ela era vista como alguém amaldiçoada por Deus. Podia ser vista assim. Era muito humilhante para uma mulher não ter filho, Mas aí ela orou ao Senhor e Deus respondeu e disse que ela teria um filho, e ela teve, e ela prometeu que aquele filho ela o consagraria a Deus, e ela o fez. Ela teve Samuel e entregou para Eli, o sumo sacerdote, criá-lo lá no local em que a tenda de adoração estava armada, e o Samuel ali cresceu. Não sabemos a idade que Samuel já tinha quando aconteceu isso aqui no capítulo 3.
mas era uma criança ainda pequena, pela linguagem que é dita aqui. E é uma coisa interessante, algumas coisas que são ditas aqui para a gente pensar. No versículo 1 diz, no final do versículo diz: naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Era tempo de decadência espiritual, era tempo de abandono da fé. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes auxiliares, viviam em prostituição, inclusive profanando o culto a Deus. Então a situação daquele momento histórico de Israel era um momento de decadência espiritual. E aí o escritor bíblico diz aqui: o Senhor raramente falava naqueles dias, e as visões não eram frequentes. É porque Deus não queria falar? Não, é porque eles não estavam prontos a ouvir, não queriam ouvir. Deus não fala quando as pessoas não querem ouvir, e até fala, mas as pessoas não querem ouvir e ignoram. Então a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: nós estamos vivendo em época de decadência espiritual também, inclusive no meio cristão evangélico. Estamos vivendo plenamente o tempo que a Bíblia chama de apostasia. E apesar de tanto movimento evangélico aí fazendo coisas, falando de coisas extraordinárias, mas na verdade Deus tem falado pouco atualmente. Não é que Ele tem falado pouco, é que as pessoas não querem ouvir a Deus, não estão abertas a ouvir a Deus. Aí a pergunta é: nós estamos abertos, desejosos de realmente ouvir a Deus? Ou não? Ou nós estamos tocando a nossa vida do jeito que achamos que está certo, sem nos importar com o que Deus pensa? Porque para que Deus fale, nós precisamos estar abertos a ouvir. Se não estiver aberto a ouvir, para que Ele vai falar? E ouvir, inclusive, no sentido de obedecer. Temos que ter essa disposição de ouvir e de nos submeter, porque nem sempre o que Deus diz coincide com o que é nosso desejo humano. E por isso essa necessidade: Senhor, fale. Se o Senhor falar, mesmo que seja diferente do que eu quero ouvir, do que eu desejo, eu vou me submeter. Eu lembro daquele episódio em que o rei da Babilônia invadiu Israel, os judeus, levou-os em exílio, deixou um pouco de judeu ainda em Jerusalém, sob a liderança do rei, não sei se era Zedequias, não me lembro o nome dele agora. E então eles consultaram o profeta Jeremias. O que a gente faz? A gente fica aqui em Jerusalém, submisso ao rei da Babilônia, ou a gente foge para o Egito? E o Jeremias disse: olha, eu vou orar por vocês e vou ver o que Deus tem para dizer. E Deus disse: fiquem aqui, se submetam ao rei da Babilônia. E eles disseram: não, esse Jeremias ele está conspirando a favor do rei da Babilônia, ninguém vai dar ouvido a ele não. Aí pegaram inclusive o próprio Jeremias e o obrigaram a ir para o Egito. Então, como é que Deus vai falar se pessoas não querem ouvir? Naquelas circunstâncias, Deus falou apenas para servir de testemunho, para quando eles sofressem as consequências da desobediência, eles lembrarem que eles propositadamente resolveram desobedecer a Deus. A primeira questão é: nós estamos abertos a ouvir Deus? Nós queremos, estamos sensíveis e submissos para ouvir o que Deus tem a falar, porque Ele quer falar, e eu diria que Ele está falando. Nós é que muitas vezes estamos distraídos ou tapando os nossos ouvidos, ignorando o que Deus está dizendo. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é quando diz no versículo 3: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Era noite e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Irmãos, não era para apagar aquela lâmpada. Todo dia à tarde, por volta das 3 horas da tarde, o sacerdote entrava no lugar santo
E ali ele colocava azeite naquelas lâmpadas, fazia uma limpeza lá, colocava azeite, trocava os pães da proposição, e aquilo era para ficar aceso até o dia seguinte. Mas numa época de decadência, o povo estava desobedecendo a Deus até nisso, apagando a lâmpada do Senhor. Cabe uma reflexão para nós. Nós estamos preservando a luz de Deus acesa em nossas vidas? Estamos colocando o azeite do Espírito Santo em nossas vidas, ou nós estamos deixando a lâmpada se apagar? Faz lembrar a parábola das 10 virgens. Nós estamos em época de lâmpadas apagadas. Pessoas que confessam a fé cristã e que no seu dia a dia não refletem a integridade do caráter de um cristão na sua maneira de conduzir sua vida. Isso é um problema sério para a igreja da atualidade. Aí eu volto à pergunta: como é que Deus vai falar nessas circunstâncias? Não é? A outra coisa que eu quero mencionar aqui é que, como eu já disse, Samuel era muito criança ainda, não se sabe a idade exata que ele tinha. Quando ele foi entregue a Eli, ele havia acabado de ser desmamado, mas não se sabe quantos anos passou aí do capítulo 2 para o capítulo 3. Não se sabe, não dá para saber. Mas o versículo 1 diz que ele já ministrava perante o Senhor. Então ele não era uma criança muito pequena, ele já era grandinho, talvez já tinha mais de 12 anos, ou por volta de uns 12 anos. Isso eu estou meramente especulando, não, a Bíblia não diz. E é interessante que ali havia um sacerdote com mais de 90 anos, que era Ali. Ali havia os filhos de Ali, que eram sacerdotes auxiliares, e outros levitas que ajudavam no culto no santuário. Havia muita gente em Israel naquela época, adulta, madura, religiosa. Por que Deus escolheu falar com aquele menino? Aí Jesus diz assim: se você não se fizer com uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. Muitas vezes nós precisamos até pedir a Deus: Senhor, me dá a sensibilidade de uma criança, a submissão, a dependência de uma criança, para que eu possa ouvir tua voz. Não seria isso uma boa reflexão? Deus, me dá a submissão de uma criança, para que eu possa ouvir a sua voz. E aí Deus fala com Samuel, e é interessante que por 3 vezes Deus fala, e o Samuel pensa que é Ali que está chamando ele. Ele já estava deitado para dormir, era noite. 3 vezes Deus fala com Samuel, e 3 vezes Samuel vai a Ali pensando que é Ali que está chamando. E o velho sacerdote Ali, que deveria já ter aprendido a ouvir a voz de Deus e compreender os propósitos de Deus, estava tão, vamos dizer assim, cedeu tanto à decadência e à corrupção do momento, que ele também demorou para entender que era Deus que estava chamando Samuel. A 3ª vez foi que lhe caiu a ficha, e ele orientou Samuel: Samuel, vá deitar de novo, e quando você ouvir a voz de novo, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Aí na 4ª vez que Deus chamou, foi que o Samuel, orientado pelo Eli, disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Deus falou com Samuel, inclusive um recado terrível para Eli. Anunciou a morte dos filhos de Eli, que eram religiosos e sacerdotes e estavam desobedecendo a Deus. Mas aí eu quero parar nesse ponto aqui, de que Deus precisou falar 4 vezes, precisou esperar ele cair a ficha, para entender que era Deus que estava falando, e Samuel aprender a dar os primeiros passos nesse aprendizado sublime, maravilhoso, que é ouvir a voz de Deus. Vamos agora para o capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 a 13. 1 Samuel capítulo 16, versículos de 1 a 13.
diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Eu já vou ler esse texto e fazendo algumas aplicações. Olha o versículo 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. Deus chama Samuel para uma missão grave: ungir o novo rei, sendo que o velho rei estava vivo. E Deus disse: eu não quero mais Saul como rei. Vai lá ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. E aí, o que eu quero destacar é que que Samuel agora não tinha nenhuma dúvida quando Deus falava com ele. Agora ele é adulto. Agora ele já está até meio avançado em idade. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele ficou com medo. Como é que eu vou ungir um novo rei? O Saul vai ficar sabendo, vai mandar me matar. Ele não teve dúvida da clareza da ordem de Deus. Ouçam bem isso, irmãos. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, quando Deus fala e nós aprendemos a ouvir, nós não vamos ficar com dúvida. Hoje eu estava aconselhando uma irmã aqui no gabinete, e ela pedindo orientação de uma decisão muito importante que ela precisa tomar. Eu digo: enquanto a senhora estiver com dúvida, não faça nada. Busque a Deus, porque Deus deixa muito claro a sua vontade. Se não chegou a clareza ainda, é porque você não ouviu o suficiente, ou você está precisando ficar mais atenta, porque Deus não deixa dúvida quando Ele fala. Se você, irmão, eu e você, qualquer um de nós, temos uma decisão muito importante a tomar, estamos em dúvida, continue pedindo a orientação de Deus, porque Ele fala. Ele fala e fala com clareza. Eu tenho um colega pastor, o pastor Manuel Neto, da Igreja Batista Sião, lá em Taguatinga, Distrito Federal. Ele tem uma página no Facebook, o título da página eu acho bonito. O título da página é: Deus fala, fala fácil e repete. Deus fala, fala fácil e repete. A questão é que muitas vezes nós não estamos abertos a ouvir o que Deus está dizendo. E quando a reflexão desse momento é: se você não está ouvindo com clareza e não tem segurança de uma decisão importante que você precisa tomar, continue orando. E talvez uma das orações mais sábias que um cristão possa fazer é: Deus, eu quero ouvir claramente a sua voz. Me mostre qual é a sua vontade. Que Deus mostre. E mais na frente eu vou falar, lá no final dessa reflexão, sobre algumas coisas que a gente precisa fazer para aprender a ouvir essa voz. Mas já estou antecipando essa: ore e peça a Deus. É a maneira mais elementar. Deus, como Samuel, irmãos, eu oro isso aqui direto. Eu peço isso a Deus com muita frequência. Eu até falei aqui ontem na oração pela manhã, eu disse que eu ia falar desse texto. Um dos personagens bíblicos que eu mais admiro é Samuel. E o admiro por essa característica. Foi uma pessoa que ouviu a voz de Deus quando era criança ainda, e desenvolveu uma intimidade com Deus tão grande, que quando Deus falava, ele não ficava em dúvida. Ele entendia claramente o que Deus estava dizendo, como é o caso aqui agora. Vamos para o versículo 3. Aliás, a segunda metade do versículo 2. O Senhor disse: leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Você percebe a intimidade de Samuel com Deus agora? Deus não deixa dúvida, Deus explica em detalhes. E é interessante, olha o detalhe: Deus vai nos mostrando as coisas à medida que nós vamos obedecendo. Se você tem um histórico de desobediência, não espere que agora Deus vai começar a lhe deixar tudo claro assim, não. Lembra que quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua terra,
da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu ainda vou te mostrar. Começa a andar, que depois que você começar a andar, eu te mostro o caminho. Primeiro sai do lugar. A mesma coisa com o Samuel aqui. Olha, Samuel, eu estou te chamando, você vai a Belém, consagrar um dos filhos de Jessé para ser rei, e daqui para lá eu vou te mostrando como é que tu vai fazer. Leva um cabrito para fazer um sacrifício. Mas Deus não deixou tudo logo, não contou a história toda não. À medida que Samuel foi obedecendo, Deus foi mostrando. Ele foi lá, sabia que era um dos filhos de Jessé, mas não sabia nem quantos filhos Jessé tinha, e não sabia qual daqueles filhos seria o escolhido. Então, quando nós nos dispomos a obedecer e damos os primeiros passos na obediência, o resto Deus vai mostrando. O resto Deus vai mostrando, mas tem que haver essa predisposição. Deus, eu quero ouvir a sua orientação e eu vou lhe obedecer, e obedeça. E quanto mais nós obedecemos, mais nós ouvimos. Aí continua o texto, versículo 4: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntavam: vens em paz? Eu não sei qual é o fundo histórico desse medo todo, mas eles foram. Não era normal aquela ida do Samuel lá naquela época. Então ele chega lá, ele era uma autoridade. O pessoal ficou temeroso. O pessoal tem essa tendência, né? O telefone toca meia-noite, que notícia ruim será? A notícia é boa, mas o pessoal já está predisposto a uma notícia ruim. Versículo 5: respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que é o Senhor quer ungir. Samuel olhou para o Eliabe, que era o filho mais velho, altão, bonitão, soldado do exército de Saul, malhadão. Aí o Samuel era um servo de Deus, piedoso, temente, mas tinha lá suas inclinações humanas, né? E pensou, deduziu humanamente: é esse aí, né? Versículo 7: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, dá para ler esse versículo 7 da seguinte forma: contudo o Senhor sussurrou no ouvido de Samuel. Não é? Não dá para ler desse jeito? Parece que Deus está lá. Não sei não. Samuel e Deus aqui conversando, o povo lá para a reunião do sacrifício, e Samuel e Deus cochichando um com o outro aqui. É esse aí, né, Senhor? E Deus: não, é esse aí não, tu está enganado, tu estava vendo a aparência, não é esse aí não. Entendeu? Isso é que acontece quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus, procuramos, desejamos, buscamos ouvir a voz de Deus, e quando nós nos submetemos à voz de Deus, criamos essa intimidade com Deus, a ponto de ouvir o sussurro de Deus nas horas das decisões mais importantes da nossa vida. Verso 8: então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Abinadab era o segundo filho, parece que tinha uns 3 ou 4 filhos de Jessé, que já eram soldados do exército de Saul, e esses foram os que vieram primeiro. Verso 9: em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Deus ia sussurrando no ouvido de Samuel de um por um: isso aí não, aquilo também não. Verso 10: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Acabou os filhos e nenhum. Samuel, se ele não tivesse muita segurança de ouvir, muita clareza de ouvir a voz de Deus, ele ia ficar confuso. Como assim? Já passou os filhos tudinho, nenhum foi escolhido para ser o rei, para ser ungido, né? Versículo 11: então perguntou a Jessé
Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Ele nem sabia quantos filhos Jessé tinha, né? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Tem um adolescente lá, mas que não serve para ser rei, não. Novinho demais, né? Olha a resposta do Samuel, segunda parte do versículo 11. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Vamos esperar ele aqui em pé, que o negócio é sério. Todos os teus filhos têm que estar aqui. Aí o versículo 12: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Não tinha a aparência de um soldado. Era um rapaz mais caseiro, vamos dizer assim. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Deus fala quando alguém está disposto a ouvir, quando alguém aprende a ouvir, quando alguém está disposto a obedecer o que Deus fala. E Samuel aprendeu isso. Quando era criança, lembra da luta que foi para ele entender que era Deus? Agora adulto, experiente, ele tem intimidade com Deus, que fica sussurrando no ouvido dele aquilo que ele aprende, que ele precisa entender. Uma das frases, irmãos, que Jesus repetia no final de muitas das suas mensagens, está lá em Mateus 11:15. Jesus, e outros versículos que repetem a mesma frase, tem outros, mas eu separei só Mateus 11:15. Jesus diz, terminava algum sermão seu dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus queria dizer com isso? Primeiro, ele queria dizer que muitas pessoas que estavam ali escutando o que ele estava falando não tinham sensibilidade espiritual para assimilar o verdadeiro conteúdo da mensagem, do ensino que ele estava transmitindo. As pessoas não estavam abertas a ouvir o que Deus tinha a dizer. Essa palavra vale para nós hoje, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Às vezes uma pessoa ouve mensagem muito tempo e não cai a ficha, não entende certas coisas que são ditas por aquele que está ministrando a palavra. Eu lembro do pastor Domício, pastor da Primeira Igreja Batista de Redenção do Pará. Ele disse que teve um congresso de uma igreja evangélica lá na cidade, e levou um desses pregadores famosos da televisão, não lembro qual era, e vários irmãos da igreja do pastor Domício foram para aquele evento lá. E uma irmã chegou depois do evento toda empolgada e disse: pastor, que mensagem tremenda! Aquela mensagem foi toda para mim. Deus falou comigo assim de uma forma tremenda. E o pastor disse: o que foi que ele disse? Aí ele falou assim. E ele disse: irmã, engraçado, eu estou aqui há 10 anos falando desse mesmo assunto, você nunca ouviu. Aí é a velha história: profeta de casa nem sempre tem honra. É preciso vir o outro lá de fora para falar a mesma coisa lá no meio da empolgação, e a pessoa cai a ficha. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir, não estamos abertos a ouvir o que Deus quer falar. Eu lembro da irmã Rosalina, ela já é falecida, da igreja de Colmeia. Às quartas-feiras, de vez em quando dava a oportunidade para alguém lá na frente ler um versículo e compartilhar com a igreja. Foi uma mensagem inesquecível que eu ouvi, que eu lembro até hoje. Irmã Rosalina, semi-analfabeta, já idosa, lia com muita dificuldade. Foi lá, leu, me parece que Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz assim: estejam atentos ao que está ouvindo, que nos é ensinado, para a gente não endurecer o nosso coração para o que Deus fala. E ela ministrou naquela noite de uma maneira tão simples. E sabe, eu tive uma alegria e uma tristeza naquela noite. A tristeza foi porque muitos irmãos olharam para a irmã Rosalina com desprezo. Irmã Rosalina, sabe nem ler direito. Quando a gente age assim, a gente está se fechando para o que Deus quer falar. Deus não usa, não é só a gente formado em teologia, a gente fala bonito, não. Deus usa até jumento para falar. Por que não vai usar qualquer uma pessoa que se coloque?
Então a minha tristeza foi que eu sei que houveram irmãos que não ouviram o que Deus tinha falado por meio da irmã Rosalina, porque desprezaram ela por ela ser idosa e semi-analfabeta. Foi a tristeza, mas a grande alegria que eu tive foi que Deus naquela noite falou comigo através daquela irmã, e eu saí dali edificado pela palavra dela. Eu nem lembro o que eu preguei naquela noite. Eu preguei, mas não lembro, mas do que ela falou eu lembro. Então, irmãos, a questão é: nós estamos abertos a ouvir ou os nossos preconceitos só vão nos permitir ouvir o sujeito eloquente, formado naquilo outro, o famoso lá, não sei quem, ele é que fala? Será que Deus não pode me falar através do meu irmão mais simples, até através de uma criança? Entendeu? Então a gente precisa repensar os nossos preconceitos, porque eles podem ser obstáculos para o que Deus quer falar conosco. E aí Jesus diz isso: e tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos ouvidos, nós estamos disponíveis para ouvir o que Deus quer falar conosco. Há uma coisa que Jesus diz, e eu quero ler isso com os irmãos. Vá lá para o Novo Testamento, em João capítulo 10, versículos de 2 a 5. João capítulo 10, versículos de 2 a 5. Jesus diz assim, João 10, de 2 a 5: aquele que entra pela porta do curral das ovelhas é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. Quem é o pastor aí? Jesus. E quem são as ovelhas? Nós. E a marca dessas ovelhas é que elas reconhecem a voz do seu pastor Jesus, e elas seguem essa voz. Isso vale para nós. Nós somos ovelhas do pastor Jesus. Nós temos aprendido a reconhecer a voz de Jesus. Mesmo no meio de tantas vozes, você consegue distinguir a voz de Jesus. Agora olha os versículos 27 a 29. 27 a 29, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora ele está afirmando categoricamente: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Que promessa fantástica e que insight maravilhoso. As minhas ovelhas têm uma característica, aliás duas: elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas conhecem, elas reconhecem a minha voz e elas me seguem. Jesus está dizendo isso. Somos ovelhas de Jesus, nós reconhecemos a voz de Jesus. Nós conseguimos distinguir quando é Jesus que está falando ou quando é que o sujeito está falando por conta dele mesmo. Isso é coisa mais de pensar. E nós estamos seguindo a voz dele ou não? Porque se não estivermos dispostos a seguir, ele não vai falar. Nós não vamos ouvir a voz dele. Só vamos ouvir quando estivermos realmente dispostos a seguir. João 16, olha aí no mesmo evangelho de João. Já vou terminar aqui, caminhando para o final. João 16, versículos 7 e 8. João 16, versículos 7 e 8. A pessoa incrédula no mundo, ela não tem como ouvir a voz de Jesus para o dia a dia dela, porque ela vive no pecado. Só tem uma voz de Jesus que ela pode ouvir. Qual é a voz? João 16, 7 e 8. Jesus diz assim: mas eu afirmo que é bom, que é para o bem de vocês que eu vou morrer e vou para o céu. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês,
É interessante que essa Bíblia traduz por conselheiro, paráclito, consolador, aquele que vai ao lado, que é o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. A primeira voz do Espírito Santo que um incrédulo ouve é o chamado para ele se arrepender dos seus pecados e entregar a vida dele a Jesus. O incrédulo não vai ouvir direção de Jesus para o dia a dia dele, porque ele não quer seguir a Jesus. No dia que ele abrir o coração e ouvir o chamado para seguir a Jesus, aí será o primeiro passo para que ele ouça outras orientações de Cristo para a vida dele. Então o incrédulo, ele não ouve a direção de Cristo para o dia a dia, bem como o cristão, que mesmo confessando-se cristão, não esteja disposto a submeter-se à orientação de Jesus e a obedecer essa orientação. Em Atos capítulo 7, olha aí, Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão, antes de morrer, fala para aqueles que estavam ali ouvindo e queriam apedrejá-lo em sequência. Olha o que ele diz, Atos 7, 51, povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvido. Tem uma versão da Bíblia que diz, incircuncisos de coração e ouvido. Obstinado, coração duro, ouvido insensível. Essas pessoas eram religiosas, mas tinham ouvido insensível e não queriam ouvir a voz do Espírito Santo. O que ele diz? Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O Espírito Santo chama, toca, insiste e a pessoa endurece o coração. Olha que coisa. Então o incrédulo precisa aprender a ouvir o chamado de Cristo. E eu estou falando isso porque se você é convertido, preste atenção nisso que eu vou dizer. Se você é um cristão de verdade, convertido, nasceu de novo, você já conhece a voz de Jesus, porque você ouviu ele chamando você para seguir ele. Se você não ouviu em outra circunstância, pelo menos essa você ouviu. Não é possível. Se não ouviu, é porque não se converteu ainda. Então você já tem você já tem uma base para reconhecer a voz de Jesus. Você é um cristão, nascido de novo, convertido a Cristo de verdade. Você já ouviu a voz de Jesus uma vez. Só você lembrar, aquele dia que você se converteu, como é que foi? Você lembra? Sei que a maioria lembra. Como é que foi a sua conversão? Quando a ficha caiu, você entendeu o Evangelho e disse, eu preciso me render minha vida a esse homem. Você ouviu a voz do Espírito Santo naquele dia. Se você não tivesse ouvido, você não seria um cristão. E se não ouviu ainda, não é um cristão. Pode até ser membro de igreja, mas não é cristão. Ser membro de igreja não significa que é cristão. Não estou aqui para julgar quem é e quem não é. Cada um tem que se autoanalisar. O que eu estou dizendo é, se você é um cristão convertido, você tem uma base. Você já ouviu a voz de Jesus uma vez, chamando você para seguir a ele. É aquela voz de novo. Quer ver? Vamos terminar aqui? Romanos 8,14. Passa para frente um pouquinho, já estamos caminhando para o final. Romanos 8,14. Olha o que Paulo diz aí: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filho de Deus. Você é um filho de Deus, então quem tem que guiar a sua vida é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus guia a sua vida pelo mapa que é a palavra. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo nunca vai lhe dar uma orientação diferente do que a Bíblia diz. Nunca. Uma mulher que eu não conheço, falando comigo pelo WhatsApp, ela era cristã evangélica de uma determinada igreja. Não era uma igreja batista, mas era uma outra igreja lá. E ela estava decidida e estava querendo se separar do marido. Gostava daquele marido, queria se separar. E veio me perguntar o que eu aconselhava. Eu disse: a Bíblia não autoriza isso. Eu não preciso nem perguntar a ninguém. O Senhor já disse. Deus diz lá em
Em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que veste-se de violência como se veste uma roupa. Portanto, não sejam rebeldes, não caiam em pecado. Então eu não tenho que ficar perguntando a Deus essas coisas, porque a Bíblia é muito clara, e o Espírito nunca vai lhe dar uma orientação diferente do que a Bíblia diz. Se você ouviu um profeta, ou sei lá quem, dando alguma orientação para você diferente do que a Bíblia diz, é falsa profecia. Não caia nessa, é armadilha. Certo? Então, o Espírito de Deus guia os filhos de Deus. Olha o verso 16. Olha o verso 16, Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tem uma voz do Espírito de Deus falando lá no nosso espírito, não é no nosso ouvido humano, não, no nosso ouvido carnal, não, é lá no nosso espírito, dizendo: você é filho de Deus, te dando a convicção. Uma pessoa me pergunta: pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Você tem que ter o testemunho do Espírito lá no seu coração, dizendo para você que você é um filho de Deus, que você é salvo. Ser filho de Deus é sinônimo de ser salvo. Tem que ter essa convicção interior. Se falta essa convicção interior, você precisa dizer: Deus, eu preciso entender esse negócio, fale comigo, eu quero me submeter à sua voz, e peça e busque de verdade. E mais uma dica, como eu disse, o Espírito nunca vai falar uma coisa para você contrária ao que a Bíblia diz. Então meta a cara na Bíblia. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Estuda a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, para me ensinar por onde eu devo andar. Será que alguém vai me perguntar algum dia: pastor, será que eu devo estudar a Bíblia? Não pode perguntar isso. A Bíblia manda você estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus dia e noite, não se apartar da sua boca o livro desta lei, guardar tudo que não está escrito, não ser apenas ouvinte da palavra, mas cumpridor da palavra. Isso tudo está dito na Bíblia. Então, o que está dito na Bíblia, eu não tenho que ficar perguntando para Deus. Não tenho. Certo? E para finalizar, porque eu quero mostrar para os irmãos essa vozinha aqui do verso 16, Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, lá no nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Ele fala conosco lá no nosso coração. É essa vozinha que guia a nossa vida, sempre em consonância com a palavra de Deus. Quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você vai ficar sensível a essa voz do Espírito de Deus. E essa mesma palavra é dita lá em 1 João 5,10, para finalizar. 1 João, lá encostado em Apocalipse, 1 João capítulo 5, versículo 10. Esse versículo é fantástico, sobre essa questão de ouvir a voz de Deus. Quem crê no Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus. Então quem crê em Jesus, quem crê no Filho de Deus, tem o quê? Tem um testemunho aonde? Em si mesmo. Tem uma voz testemunhando lá no seu espírito, lá no seu íntimo. Vou dar uma outra dica para finalizar. Se o Espírito de Deus estiver lhe falando uma coisa, Deus pode até mandar alguém de fora vir lhe falar alguma coisa, mas vai ser só para confirmar o que ele já está lhe falando. Você é crente? Você é filho de Deus, é temente a Deus? Então, se Deus está te falando uma coisa lá no seu coração e vem uma pessoa lá de fora falar bobagem, contrária ao que o Espírito está te falando, e contrária à Escritura, cai fora disso. Uma irmã me ligou esses dias lá de Coelho Neto, me pedindo conselho. Ela disse: uma vizinha aqui andou falando umas besteiras, não sei o que, e ela ficou toda encucada com o que a vizinha disse, que estava para acabar o casamento. Eu disse: minha irmã, primeiro, quem é essa vizinha? Ela é crente? Não, pastor. Ela é uma pessoa feliz? Nada, pastor, é uma miserável. E aí você vai ficar ouvindo isso, minha irmã? Pelo amor de Deus. Ela disse: pastor, ainda bem que eu liguei para o senhor. Eu digo: pois é, eu ouvi. Quando uma pessoa vem trazer recado para mim, primeiro eu olho para a vida dela. Ela tem moral para dizer aquilo? Se não tiver, nada a ver.
Então entenda isso, às vezes Deus pode usar uma pessoa, um profeta lá, um pastor, um crente, qualquer pessoa, qualquer servo de Deus, para vir falar com você e lhe dar uma confirmação. Mas entenda isso, se você é servo de Deus, é só para confirmar o que Deus já está falando no seu coração. Então Deus fala conosco, irmãos. Estejamos abertos a ouvir o que Deus quer falar, estejamos submissos a obedecer o que Ele disser. Vamos sempre conferir se o que Ele diz está de acordo com a sua palavra. Vamos estar abertos a essa convicção interior que Ele fala lá no nosso coração pelo testemunho do Espírito, e nós vamos tomar as decisões mais acertadas da nossa vida.